Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Nessa série onde nós estamos conversando sobre cura interior, como obter a cura interior, como descobrir se sou ou não uma pessoa com enfermidade no meu interior, como descobrir as causas dessa enfermidade, como descobrir as implicações, o alcance, o nível, a profundidade dessa enfermidade. Nós já sabemos que pessoas que demonstram sinais de uma enfermidade interior são pessoas que se tornaram pessoas muito trancadas, pessoas fechadas, demasiadamente fechadas. Gente com excesso de timidez. Não estou dizendo que toda pessoa tímida tem uma ferida, mas gente que tem um excesso de timidez. Vem gente que vive o tempo todo com angústia no coração sem saber de onde vem, gente que não sabe o por motivo dessa angústia, gente que sofre de um processo de insegurança absurda no casamento, no trabalho, em todas as áreas da vida, gente que tem um sentimento de amargura, mágoa, gente que tem reações, mas reações muito repentinas de violência, de grosseria, gente que tem sempre uma palavra dura, áspera, gente que desconfia de tudo e de todos. Nós vamos perceber que pessoas que passaram por algumas questões que afloraram essa ferida, potencializaram, ou quem sabe até as causas dessas feridas, literalmente foram abusos ou excessos na sua vida. Gente que termina lidando com muitas mentiras no seu interior, elas começam a criar histórias para justificar suas feridas. E gente que muitas vezes já passou por traições, por enganos, infidelidade conjugal, gente que já passou por desinteresse na sua própria existência, porque alguém transformou, alguém conseguiu mexer com a sua estrutura, inclusive com a sua estrutura espiritual. Muitas vezes, gente que por consequência, como causa profundamente clara dessas feridas, gente que por consequência começa a sofrer de desvios sexuais, gente que começa a sofrer de ingratidão, gente que sofre de uma profunda solidão. Eu conheço pessoas que por causa do que vive no seu interior, ela consegue conturbar todo o seu exterior. Tem um homem na Bíblia chamado Asaf. Está lá no Salmo 73. Você vai perceber a história de Asaf, que ele teve alguns desvios no seu coração, na sua alma e na sua mente. Ele chega a dizer que sofreu de uma forma absurda, porque ele olhava para as pessoas que prosperavam e olhava para ele, ele não prosperava. Ele olhava para as pessoas que tinham prosperidade, ele não tinha prosperidade. Mas a coisa se aprofundava, piorava quando ele dizia: "Eu tenho um Deus e eu não estou prosperando. Eles não têm Deus e estão prosperando." E ele começa a narrar que ele ficou muito mal. Ele diz que ficou uma pessoa bruta, está no verso 22 do Salmo 73. Eu me tornei uma pessoa bruta, uma pessoa que não raciocinava. Eu fiquei como um animal perante Deus. Veja isso, está lá no Salmo 73, no versículo 22. No versículo 21, o salmista Asaf diz assim: "Eu senti azedume no meu coração, eu senti pincadas nas minhas entranhas." Nós vamos perceber que esse homem, ele sofreu porque ele tirou Deus do coração dele. Ele tirou o olhar dele de Deus. E muitas feridas, elas se alojam na ausência de Deus. E quando nós tiramos Deus das nossas vidas, da nossa vida, da nossa história, das nossas ações, das nossas reações, isso vai sendo aos poucos tomando conta, tomando conta. Nós vamos cedendo, cedendo. Quando menos esperamos, estamos enfermos, generalizados. Esse salmista, a vida dele não se tornou muito fácil, porque ele disse que o coração dele desfalecia. E ele vai vivendo esse dilema, porque ele não tinha alegria. Ele disse: "Olha, até a igreja que eu gosto de ir, até a fé que eu gosto de comungar, até estar na tua presença que eu amo, eu sinceramente
meus pés quase se desviaram. E quando chega no verso 16 e 17, ele diz, olha, ele tentou entender determinadas coisas, ele não conseguia entender, até que ele entrou no santuário da graça de Deus. O que eu quero finalizar essa gota dizendo o seguinte, algumas causas, algumas origens das enfermidades, nós não vamos conseguir entender com o olhar natural. Se você olhar para quem abusou de você, você vai dizer, mas não, eu não acredito que ele fez isso. Você nunca vai entender. Mas uma coisa eu te digo, quando você entrar no santuário da graça de Deus, você vai entender que uma pessoa que faz determinadas coisas, que cria algumas feridas em nós, nunca vai ter paz. Mas quando nós estamos com Deus, nós vamos entender o fim deles, o nosso fim. E o nosso fim é a cura diante de Deus, é a salvação eterna em Jesus, é morar a eternidade com Jesus Cristo. Então, não deixe que a enfermidade continue na sua vida. Peça a Deus para curá-la, curá-lo completamente em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço, Pai, por mais essa gota. Ministra no coração desse irmão, dessa irmã que escuta essa gota. Independente da causa, o Senhor é maior do que a causa. O Senhor é muito mais poderoso do que a causa. E essa é a minha oração, em nome de Jesus.